Opa, cê tá bom? Mais um vídeo. Nick aqui falando. Mais um vídeo descabelado. Qual é o seu limite? Você conhece os seus limites? Você sabe? Engraçado, né? Porque aqui no canal eu sempre falo muito do indivíduo. Tem muita essa preocupação de falar de você, esse ser especial, esse ser que é uma criatura divina. Deus lhe fez especial. E poucas pessoas têm esse reconhecimento de entender que são indivíduos, né? Muitas pessoas têm um pensamento coletivo, elas acreditam que elas são essa coletividade, elas deixam de se ver. Porque quando as pessoas deixam de se ver, elas deixam de se encaixar em si, elas também, ao mesmo tempo, elas escolhem um benefício, que seria tipo assim, elas aparentemente não têm responsabilidade sobre as suas ações. Né? Quando a pessoa ela acaba adquirindo esse pensamento coletivo, parte das ações dela não tem a ver com o pensamento que está atrelado a ela, ou seja, de acordo com a sua individualidade, com as suas crenças, com a sua busca pela verdade, mas sim ao que aquilo que está sendo imposto a ela, que de algum jeito ela aceitou. Aquela verdade, aquela cosmovisão que foi imposta, ela adquiriu como se fosse um manualzinho e ela aplica a risca porque ela não quer buscar a verdade. Então existe esse problema entre o indivíduo e o coletivo, quando o indivíduo ele deixa de saber que ele tem responsabilidade sobre as suas ações, e as suas ações, o que precede isso, são seus pensamentos, a busca pela verdade da qual ela está muitas vezes afastada. Tá? Então se a pessoa está afastada de si, ela não se reconhece como um indivíduo, ela não se vê como um ser indivisível, aquele que foi criado pelo próprio Pai. Sempre trago também aqui meu modelo existencial. Eu acredito que a forma de se explicar Deus ou Criador é através de Jesus Cristo. Ele vem nos trazer essa percepção de um Deus único ao longo da história. Quando essa pessoa ela não se entende, ela não se reconhece, há um problema. Peraí que tá passando um carrinho aqui, vou parar aqui. Retornando, cidade anterior a isso. Quando essa pessoa ela não consegue se perceber, de fato, ela não consegue entender quais são os limites dela. E ela não faz pergunta, para que eu vou querer saber os meus limites? Que coisa idiota. Cara, realmente, isso é idiota para quem não se percebe. Para que ela vai entender o que é limite? Né? É uma coisa que eu posso dizer assim, até posterior, é mais curioso. Perceba uma vaca. Imagina uma vaca. Você está olhando aquela vaca, você é o sujeito que está observando aquela vaca, que se tornou agora, nesse momento de análise, um objeto. E aí você está olhando aquela vaca, mas só que quando você olha uma vaca, imagina que você está olhando ela assim de lado, você não consegue ver o outro lado dela. Você não consegue perceber o que está acontecendo do outro lado dela. Mas essa vaca está viva. E aí você quer ver ela de frente. Se você vê essa vaca de frente, observando o rosto dela, a face dela, você não consegue ver a bunda dela. Então existe uma limitação de você como indivíduo, como sujeito, em perceber aquele objeto em todas as faces que ele possui. E você, cara, não é possível, deve existir uma forma de ver essa vaca. Não tem. Não tem. Existem limitações suas como um indivíduo de conhecer os objetos ao seu entorno. Mas isso... Vai vir um trem agora, eu vou ter que pausar aqui, peraí. Retornando aqui, o trem passou. Mas enfim, retornando à vaca. Se você observa a vaca, você não consegue observá-la de lado, um lado e o outro ao mesmo tempo. Se você não consegue observar a vaca de frente, tampouco a bunda dela, algo acontece, existe uma limitação em você como um indivíduo, de perceber aquele objeto tal como ele é. Aí vamos supor que você tem essa vaca, por fora ela se apresenta de algum jeito, certo? Agora, e por dentro? Ela consegue aparecer para você de um jeito que você consiga observar também? Não. Mas imagina aquele indivíduo ignorante que quer conhecer todas as faces desse objeto. O que esse indivíduo pode vir a fazer? Ele pode querer matar a vaca para conhecer tanto por fora quanto por dentro. E aí imagina aquela vaca toda estrechada no meio da rua, no meio do chão. Ele fala, agora estou vendo essa vaca por inteiro. Mentira. Por que é mentira? Porque quando ela coloca essa vaca pelo chão, aquela face que está colada no chão ele não consegue observar. Ou seja, ele tirou a vida de um indivíduo, pensando que iria conhecer aquele indivíduo por total,
em todas as faces e ainda assim não conseguiu. E o mais curioso, a vaca não retorna a ser o que era, porque ele matou a vaca, né? Então, o indivíduo, quando ele quer conhecer algo, ele pode acreditar que ele vai conhecer todas as faces, tudo que aquele objeto possa apresentar para ele, mas isso seria uma mentira, uma ignorância, porque isso não pode acontecer. Outra coisa, se essa vaca fosse um ser inteligente, não é que ela não possua uma certa inteligência, mas suponha que ela fosse inteligente igual o homem, e ela falasse assim, não, então tá bom, já que ele não consegue me observar por todos os ângulos, eu vou me apresentar para ele por todos os ângulos. Também seria uma mentira. Porque no momento que essa vaca, entre aspas, inteligente, viesse a fazer isso, ela teria que tirar a sua própria vida para mostrar não somente o lado externo, mas o lado interno. Ou seja, seria impossível, porque ela não seria mais um ser vivo. Ou seja, enquanto o indivíduo ele apresenta essa circunstância desse processo de viver, tal como a gente sempre está falando aqui no canal, observa que ele apresenta uma certa natureza que quando ele morre ele perde isso, ele perde a vida. Então nunca teria como você conhecer aquele indivíduo tanto vivo, da mesma forma como vivo, da mesma forma como morto. Você não conhece o indivíduo em todas as instâncias ao mesmo tempo, porque você, indivíduo, aqui eu estou falando agora específico de você tem limites de conhecimento. Você tem limites de entender algo que está ao seu entorno. E mais que isso, você tem limites de conhecimento de si. Agora, olha essa camadinha como se fosse uma cebola. Se você pega essa ideia e a gente traz para um objeto, né? A gente está trazendo para um objeto. Se você pega isso e você consegue trazer essa observação para o objeto, quanto mais para si. Se você não consegue conhecer um objeto que você pode realmente analisar, investigar, usar seu senso de investigação, quanto mais para si. Porque existem limites de conhecimento. Esses limites de conhecimento estão atrelados ao que o Pai, ou seja, o Criador, nos permite conhecer. Então existe a busca pela verdade, ela permite que você aumente esses limites de conhecimento, né? Os limites do indivíduo, os limites daquele tema ao qual você está interessado. Não quer dizer que você vai conhecer o todo. O único que tem o conhecimento do todo, que é onisciente, é o Criador. Então sim, por ele ser onisciente, ele conhece a vaca nos dois lados ao mesmo tempo, ele conhece a frente e atrás, ele conhece por dentro e por fora, sem tirar a existência e a vida daquele indivíduo. Agora você, como criatura, você não pode agir da mesma forma. E por que que isso é importante? Porque não é o que a gente observa hoje. Vendem um conhecimento, vendem a ideia para você de que a ciência, de qualquer outra área, né, mas vamos falar assim, os aspectos científicos, eles são responsáveis por você conhecer as coisas. Mentira. Você tem apenas puros entendimentos de certos indivíduos sobre certas circunstâncias extremamente limitadas. Você tem linguagens que são relacionadas a esses entendimentos e também que vendem para você como se elas fossem verdadeiras. Mentira. São apenas ferramentas e algumas se aproximam da verdade, outras não. Por exemplo, a matemática. A matemática é uma forma de você se aproximar da verdade, mas não quer dizer que você alcança a verdade. Vai depender sempre de quem está fazendo esse ato matemático, essa observação matemática, essa observação filosófica, essa observação gramática, e assim vai indo. Se você não tem essa compreensão desses limites, até onde que é o limite humano no quesito da auto-observação quanto daquilo que ele vai vir a observar, se você não tem essa compreensão, você está sendo enganado. E vou te falar que você está sendo muito enganado, tal como eu já fui no passado. Quando abre essa janelinha de observação, que você, opa, peraí, aquelas pessoas que estão dizendo que elas são fodas, elas não são fodas como elas estão falando, porque se elas pularam essa etapa, elas estão mentindo para mim. Por que elas estão mentindo para mim? Ou é por ignorância, e existe essa sustentação da ignorância, ou é por maldade. E aí é aquela coisa, não cabe você a julgar, cabe você a observar. E como que você lida com essa informação ao longo da sua existência, como que você transporta isso para aqueles que você ama. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal. Até a próxima.